Boa noite, empresário, boa noite, empresária. Bem-vindo ao programa Gestão Lucrativa. Aqui nesse programa eu te ajudo a trabalhar menos e lucrar mais. Eu sou Igor Abreu, especialista em gestão financeira para pequenas e médias empresas. Eu estou aqui o tempo todo, praticamente todo dia tem conteúdo novo. Aqui no meu Instagram, aqui no YouTube, ajudando empresários a trabalhar menos, lucrar mais. E neste programa, Olho no Lucro, eu vou ajudar você, empresário, a não sofrer menos. Se você está pessimista com esse ano, calma, talvez eu te dê até uma luz, te dê uma boa luz aí no fim do túnel para esse ano. A gente vai falar neste conteúdo sobre os maiores inimigos dos empresários em 2023, principalmente com combatê-los e ainda sair por cima, sair com mais lucro, menos trabalho nesse ano, que possivelmente vai ser um ano desafiador, mas tem um ponto positivo em ser um ano desafiador. A gente vai falar sobre isso. Fica comigo aí que hoje o conteúdo está especial. E eu já quero começar aqui apaziguando os corações, diminuindo aí as tretas, né, as confusões do ano. Esse ano vai ser um ano que vai ter muita notícia e, olha só, eu não vou ficar falando aqui sobre o governo atual, sobre o governo anterior, se eu gosto, se eu não gosto. Eu falo muito sobre a minha posição política no Instagram, então você já sabe, mas eu não vou ficar batendo, criticando o governo atual. O fato é que nós estamos com o governo atual, Lula é nosso presidente agora, por esse ano e possivelmente aí para os próximos anos. Então isso já está dado e a gente não vai ficar batendo no Lula nem no Bolsonaro nesta live. Também não vamos ficar falando sobre possíveis guerras, as guerras atuais, as possíveis guerras, né, quem é que está certo, quem está errado em guerra. Também não vou ficar falando sobre pandemia, novo coronavírus, que pode vir de pandemia. Gente, tudo isso aí que eu falei não está no nosso controle. Mas tem muita coisa sim que está no nosso controle. Então a gente não vai ficar falando sobre o que não está no nosso controle, mas vamos falar do impacto que isso pode gerar na nossa economia, nos nossos negócios e principalmente como converter um limão em limonada, como sair de um problema, de um possível inimigo que vem nos atacar, para a gente derrotar, sair por cima com mais lucro e menos trabalho. Tá? Os principais impactos de todos esses pontos que eu falei, novo presidente, guerra, pandemia, tudo isso vai trazer para a gente três principais inimigos, que em tempos bons podem ser nossos aliados, em tempos ruins podem ser nossos inimigos. Quais são esses três principais impactos, inimigos aí dos empresários nesse ano? Se você acredita que vai ser um ano um pouco mais difícil, eles vêm em forma de inimigo, mas a gente vai aqui derrotar. Primeiro, taxa de juros. Taxa de juros, a gente fala bastante sobre taxa de juros e como isso impacta nos negócios. Inflação, também, como isso impacta no seu negócio e como não sofrer tanto com isso. E PIB. PIB, leia-se economia, giro, leia-se venda, movimento no teu negócio, clientes comprando. Então a gente tem esses três aí principais pontos inimigos que possivelmente a gente vai ter que estar de olho nesse ano e a gente vai falar como a gente pode converter isso ao nosso favor, certo? Então, não vamos falar o que não está no nosso controle, vamos falar o que está no nosso controle. Afinal, eu ajudo aqui empresários a lucrar mais e trabalhar menos nos seus negócios, certo? Pessoal, esse ano é um ano difícil. Igor, eu acredito que esse ano é um ano... Qual que é o seu lado? Qual que é o seu lado? Você está aí, me fala. Você acredita que esse ano vai ser um ano um pouco mais complicado, um ano de crise, ou não vai ser um ano de bonança? Pessoal, olha só, em ano de crise, em ano de bonança, independente se é ano de crise, ano de bonança, tem empresa que quebra. Tem empresa que quebra em ano bom e tem empresa que quebra em ano de crise. Assim como tem empresa que se cresce muito em ano bom e também tem empresa que cresce muito em ano de crise. Então, óbvio que o meio interfere, mas ele não determina. Porque tem empresa que cresce e quebra, independente se está em crise ou não, e você está aqui para crescer ainda mais, mesmo que seja um ano de crise. Então não confunda crise com quebra. O pessoal é muito pessimista. Tem muito empresário muito pessimista. Eu quero começar aqui nosso encontro quebrando um pouco esse pessimismo. Mesmo que não seja um governo que você votou, você não está tão assim feliz com quem está lá no poder, não significa que o negócio vai quebrar, nem diminuir, e a gente vai crescer esse ano, fica comigo aqui, certo? Então, por quê?
Olha, em ano que não tem crise, ano de bonança, olha essa forma de enxergar. Em ano que não tem crise, ano que está todo mundo bem, crescendo, a maré sobe para todo mundo cresce junto, inclusive teus concorrentes crescem. Sabe quem cresce mais em ano que está tudo bem para todo mundo? Incompetentes crescem. Muita gente cresce, aumenta a quantidade de concorrente, todo mundo consegue abrir um negócio ali, a maioria das pessoas consegue abrir um negócio e crescer. Então um ano de crise, deixa eu só mudar aqui, um ano de crise, cara, muito mais concorrentes vão aparecer. Um ano bom, muito mais concorrentes vão aparecer, a competição possivelmente vai estar muito mais acirrada e principalmente até incompetentes, pessoas não profissionais, sobrevivem em tempos bons, certo? Então olha só, um ano de bom, mais competição, e a gente está possivelmente indo para um ano desafiador. E qual que é o lado bom do ano desafiador? O lado bom do ano desafiador é que os bons profissionais é que vão crescer. É o ano onde a gente vai separar as crianças dos adultos. É um ano onde possivelmente muitos dos seus concorrentes vão deixar de estar trabalhando, de abrir a empresa. Se eles não estiverem aqui assistindo esse tipo de conteúdo, mais arriscado ainda eles não estarem aí ao final do 2023. Então, de fato, um ano com crise, um ano com dificuldades, muita gente fica no caminho, os profissionais sobrevivem e os profissionais crescem. Até porque isso acontece uma consolidação no mercado. Se tinham 10 pessoas competindo contigo, vão ficar 5, esses clientes que estavam ali espalhados em 10 vão estar concentrados em menores players, né? Vão vir mais clientes para você. Muitos desses outros 5 que quebraram, muitas das vezes é um que sobreviveu que compra um que quebrou, ou compra uma participação, ou compra ali os ativos daquela pessoa, daquela empresa que quebrou. Então a gente consolida o mercado, quem é profissional fica muito mais forte em um tempo de crise, então você vai ficar muito mais forte esse ano. Eu tenho alguns cases, tá? Tem uma empresa que eu estou mentorando, que é uma empresa de logística, a maior empresa de logística daqui do estado, que eles cresceram muito, muito, muito na pandemia. Afinal, na pandemia a gente viu um boom, né, das compras pela internet. Então, o trabalho de logística, né, do e-commerce cresceu absurdamente. Então, eles cresceram ali o que eles não cresceram em talvez 7 anos, eles cresceram em 2, 3 anos. Então, assim, tem muita oportunidade, tem muita gente que cresce em tempo de crise. A minha própria empresa, que eu fui sócio por quase 9 anos, a Perspective, a gente cresceu muito em tempo de crise. E não foi só na pandemia, a pandemia também. A gente cresceu em governo do PT, crescemos em governo da direita, crescemos em vários momentos de crise, circuit breaker. A gente cresceu o tempo todo, porque tem movimento desses momentos. Então a gente é uma empresa de assessoria e de investimentos no mercado financeiro, que era a Perspective, e quando tinha esses movimentos, choviam de investidores, de clientes querendo saber o que faz com o seu dinheiro. Então, outro case aqui próprio, que a gente cresceu muito em tempo de crise, certo? Então, quebra essa tua ideia de que, cara, tempo de crise, tempo de governo que eu não curto, não gosto, meu negócio, já vou apertar os cintos aqui porque o negócio vai piorar. Não, vem para o lado da força que cresce em tempos de crise. Vamos lá. E eu quero comentar algumas formas que as pessoas fazem errado nos seus negócios, algumas decisões que as pessoas tomam, empresários tomam de forma errada em tempos de crise, em tempos difíceis. E não dá para errar em tempo de crise, tá? É um momento onde a gente pode crescer, mas os erros são menos aceitáveis, certo? E vamos falar que retomar aqueles 3 inimigos: inflação, taxa de juros, PIB, movimento, tá? E olha só o que muito empresário erra em tempo de crise. E quando a gente está nesse momento, normalmente, o que a gente sente na economia, a gente vê pelos indicadores e sente na pele. Inflação sobe, né? O preço, o custo das matérias, do matéria-prima, de tudo começa a subir, né? E isso diminui o poder de compra do cliente. Quando o custo aumenta, normalmente o remédio para se controlar a inflação é um aumento na taxa básica de juros, a taxa Selic, né, que se ouve o tempo todo aí o Bonner falando. A taxa Selic é a taxa de juros da economia que baliza
as taxas aí de empréstimos para todo mundo. Então, ela costuma ser um remédio amargo para controlar a inflação. Então, se a inflação sobe, a taxa de juros aumenta. A gente vai falar sobre os efeitos disso na prática para você, para o teu cliente, como resolver isso. E se a inflação sobe, o preço de tudo fica mais caro, a taxa de juros aumenta, o endividamento, os parcelamentos ficam mais caros, as pessoas param de comprar e derrubam o PIB. Então, assim, os três inimigos aí, eles andam de mão dadas, eles vêm atacar junto. Certo? E qual é o erro, os erros que muitos empresários cometem quando se deparam a um crescimento na inflação? Primeira coisa que começa a ver é que os custos dos produtos que revende, né, da matéria-prima que utiliza para criar um produto e revender, tudo sobe. De um mês para o outro, de um período para outro, o trigo que era usado para fazer o leite que era usado para fazer o bolo e vender na confeitaria, aumenta em 20%, 30%. Né? A gasolina que usava no transporte dos meus materiais sobe bastante. E o erro é que muitos empresários ficam segurando o preço e não sobe o preço, não repassa o preço para o cliente. E olha uma justificativa que muito empresário dá. Eu já ouvi isso, né, em mentorias e conversas com os empreendedores. Olha, eu vou segurar o preço aqui porque eu comprei num preço mais barato. Eu comprei num preço antigo. Então, enquanto eu puder segurar, né, porque eu comprei num preço mais barato, eu vou segurar esse preço aqui para o meu cliente. Então, quando eu tiver que recomprar essa matéria-prima, esse estoque, por um preço novo, eu repasso isso para o cliente. Só cuidado, a gente tem que ter uma ideia de que quando você vende para o cliente pelo preço X, mesmo que você já tenha comprado por um preço anterior mais barato, você tem que pensar que quando você vende aquele produto, aquele custo lá que você embutiu é para recomprar e vender novamente. Então, se você vende por um preço abaixo do que está hoje, você não consegue ter margem naquela venda para recomprar o produto. Então, você subir os preços do teu produto que você revende, você já vai ter que repassar para o teu cliente, porque você tem que recomprar por um preço mais alto. Então, cuidado, é muito comum empresários falarem assim, eu vou segurar porque eu já comprei por um preço mais barato. Não vai conseguir recomprar, o negócio vai parar. Então, primeiro cautela que você tem que ter, empresário, quando revende produto e vê uma situação de inflação subindo, é já começar a reajustar os preços sim. Tá? Reajustar preço de matéria-prima, reajustar preço do combustível, ver qual que é o teu CMV, custo da mercadoria vendido, recalcula e repassa para o teu cliente. Mas Igor, se eu repassar para o meu cliente, o cliente para de comprar. Amigo, se o teu preço do teu produto aumentar 3, 5% e você não conseguir repassar e aumentar o teu custo nessa proporção, se teus clientes, a maioria dos teus clientes saírem do teu negócio, pararem de comprar contigo porque você aumentou 3, 5%, 7% do teu preço, o teu problema não é preço. O teu problema não é preço. O teu problema são várias outras áreas do teu negócio. É a tua diferenciação, é o teu marketing, é a tua qualidade. Porque um cliente, 100% dos teus clientes, a maioria dos clientes não vão sair por um aumento de 3, 5, 7% que seja o reajuste que você tem que aplicar. Se sair, de novo, o teu problema não é preço. O teu problema é qualidade, diferenciação, atendimento, personalização, diversas outras coisas que o cliente só te enxerga com preço. Se ele só te enxerga com preço, aí ele vai sair. E outra coisa, você prefere, mesmo que você mude o preço, e assim, é possível que algumas pessoas saiam, mas tende a ser a minoria. Obviamente, se não for um reajuste tão alto, né, e o mercado todo não mudar. Mas você prefere continuar vendendo para 90% dos teus clientes, digamos que 10% saíram, só que vender para 90% com margem, com lucro, ou vender para 100% com prejuízo por venda? O que você prefere? Você prefere vender para 100%? Não, eu quero ter todos os meus clientes de novo, só que com um preço aqui sem reajuste, e cada venda que você faz, você toma um prejuízo. Cada venda que você faz, você toma um prejuízo. E aí, o que você prefere? 90% com lucro ou 100% com prejuízo? Obviamente, 90% com lucro. Então, é a hora de selecionar os teus clientes, sim. Vai ter que reajustar. Paciência. E se ele for para um cliente, para um concorrente que está com preço mais barato, possivelmente ele não reajustou, daqui a pouco ele não vai aguentar também. Então, assim,
Pessoal, cuidado, inflação pode vir aí e um erro comum é não reajustar, querer segurar, vai vender sem margem, vai apertar. Muitos empresários não calculam a margem de contribuição, que é a margem que sobra por venda e trabalha com prejuízo. Trabalha para pagar a conta, não vê o dinheiro sobrar, porque a cada venda não sobra margem, sobra uma margem muito pequena. Então, assim, se você quer lucrar mais esse ano, quer trabalhar menos, não trabalha com prejuízo. Sobe tua margem, mesmo que perca alguns clientes, e venda para 90% com lucro. Certo? Outro ponto que eu quero falar bastante aqui sobre taxa de juros, né? Então a gente viu aí um efeito, isso, se a gente sentir uma inflação crescente, possivelmente a gente vai ver um crescimento ali da taxa básica de juros, que é a taxa Selic. A taxa Selic, só um parênteses, né? Você vê o Bonner falando, né? As pessoas falando, a taxa Selic meta subiu para 13,75, 12,25, enfim, vai subindo de 0,25 para 0,25 normalmente, né? A cada 40 dias o Copom se reúne e define a taxa básica de juros. E essa taxa básica de juros, a taxa Selic, ela que rege a taxa de juros que serão praticadas por quem empresta dinheiro. Quem empresta dinheiro? Banco, principalmente banco, né? E qualquer outro player que empresta dinheiro, ele vê ali a taxa básica de juros. Então ele vê assim, poxa, se o governo ali botou como piso 13,75, eu vou botar dali para cima. Então, quando a gente vê que uma taxa sobe, o que o impacto, né? Empresário, você sabe, mas cuidado. O empréstimo que você vai pegar vai estar mais caro. As taxas de cartão, taxas, né, de parcelamento de cartão para o teu cliente possivelmente subirão. E se você absorve essa taxa de cartão, essa taxa de parcelamento do teu cliente, isso recai sobre a tua margem de lucro. E o principal ponto que eu quero alertar aqui é isso, porque assim, a taxa do empréstimo, você já sente na pele ali, vai lá no banco e já vê que a taxa aumentou. Mas muitos empresários negligenciam ali um aumento nas taxas de cartão, de parcelamento. E possivelmente, se a gente tiver um cenário de alta de inflação, um cenário de aumento da taxa de juros, isso vai impactar nas taxas de cartão, ou seja, cada venda que você faz parcelada com cartão, vai sobrar menos para você, já vai apertar a tua margem de venda, margem de contribuição, mais uma pressão ali para possivelmente a cada produto que você vende sobra menos para você. Então, taxa de juros, cuidado, não negligencie alterações em taxas de cartão e parcelamento. Esse é um erro comum que empresários cometem, não cometa isso, tá? Outro ponto sobre taxa de juros. Eu estou falando aqui diversos erros para você não cometer. Daqui a pouco eu vou falar como você deve agir assertivamente, corretamente, tá? Então, erros que empresários cometem em altas de taxa de juros. Pegar empréstimos pós-fixados ou indexados. O que é isso, Igor? Quando você vai no banco ou vai pegar algum empréstimo, existem aí pelo menos dois caminhos, dois tipos de taxa de juros. Existe uma taxa pré-fixada e uma pós-fixada. A pré-fixada é aquela que o banco fala assim, ó, é 13% ao ano a taxa de juros e ponto final. Fixou para o teu parcelamento inteiro. Então você já sabe ali no momento da contratação qual que é a taxa de juros e isso não muda. Você pré-fixou, fixou previamente. Só que existe uma outra modalidade de taxa de juros, que é a pós-fixada. A pós-fixada é aquela que vai flutuando com o passar do tempo do teu empréstimo. Então, se a gente entra num cenário onde a inflação aumenta e a taxa de juros tende a aumentar, se você está numa taxa pós-fixada, o teu juros vai aumentar com o passar do tempo. E você não vai ter previsibilidade. Então, cuidado, empresário, porque muito empresário entra em empréstimo, financiamento nesses momentos difíceis. E cuidado, se você acredita que a economia tende a piorar ainda no momento onde você estiver pegando e as taxas de juros tendem a aumentar, negocia com o banco uma taxa pré-fixada, tá? Uma taxa que não vai mudar ao longo do tempo. A taxa pós-fixada, ela vem assim, ó. Ah, você vai pagar 150% da Selic,
ou Selic mais IPCA, ou 10% mais IGPM. Sempre tem ali um indicador, um indexador, normalmente é inflação ou Selic, na taxa de juros. Ou seja, se você pegar um empréstimo pós-fixado desse jeito que eu estou falando aqui, ó, que varia com a Selic ou com a inflação, se elas explodirem, você explode junto. As taxas de juros explodem junto, então cuidado em empréstimos pós-fixados em cenários de alta taxa de juros. Ainda alguns erros de gestão que empresários podem cometer, mas você não vai cometer, é só pensar em vender mais. Cara, eu vou fazer um monte de promoção, eu vou botar para queimar, vou baixar o preço, vou botar para vender. E aí vende a qualquer custo, vende sem margem, e o custo é trabalhar no prejuízo. Então cuidado, não é só vender, a gente tem que ter muito cuidado nesse ano com a ponta do lápis ali, todos os custos da nossa operação, principalmente se a gente está vendendo com a margem suficiente para nos dar lucro, certo? Um erro muito comum também, empresários em crise, é cortar investimentos em treinamentos. Pessoal, esse ano, de novo, é um ano onde os profissionais vão sobreviver. Os gestores profissionais vão sobreviver e vão engolir os gestores amadores. Então, investir em treinamento, investir em capacitação para o teu negócio é fator crítico de sucesso, fator crítico de continuar vivo e crescendo e lucrando mais nesse ano. Então, cuidado, não vai cortar aí investimentos e custos essenciais. E eu já vou engatar com um último erro aqui que eu quero trazer como exemplo, antes da gente entrar na forma correta. Que é um erro de cortar custos no que importa. Cortar custos no que o cliente tem percepção de valor, o que importa para o cliente. Olha, eu vou contar uns exemplos aqui. Tem uma hamburgueria que eu gosto bastante aqui na cidade. Eu ia lá o tempo todo. De repente, os caras, acho que possivelmente estavam com uma dificuldade, eles cortam diretamente na qualidade da carne do hambúrguer. Que é eu, como cliente, o que eu mais coloco como valor, diferenciação do negócio. Então, você tem uma hamburgueria, não vai começar cortando na qualidade do teu hambúrguer, porque o que o teu cliente avalia de cima para baixo como qualidade, como valor, como diferenciação? Cuidado, não vai sair cortando no que ele dá valor, no que ele percebe como valor. Então, poxa, o que não tem como valor, tanto valor assim para o cliente? Talvez ali uma embalagem, um detalhe ali no layout da empresa. Então, erro comum é sair cortando logo no que mais importa para o cliente. Não faça isso, porque isso vai acabar afastando os teus clientes nesse tempo de crise. Então, vamos lá. Falei aqui dos 3 principais inimigos: inflação, taxa de juros, movimento /PIB e como empresários cometem esses erros, e você já não vai mais errar nisso. E agora nós vamos falar como você agir corretamente nesse momento para você trabalhar menos e ainda lucrar mais. Então, sobre inflação, o primeiro ponto é ajustar sim o preço e ter margem de venda, tá? Então, tem que ajustar o preço para ter margem de venda, ter margem de contribuição. A cada venda, você precisa saber quanto é que sobra por venda de cada venda que você faz no seu negócio. E não só isso, obviamente, mas buscar produtos e serviços com custos menores. Então, se o teu cliente ele não consegue acompanhar ali o ticket médio, o valor que você subiu, você tem que trazer sim alternativas mais baratas para o teu cliente, buscar fornecedores diferentes, né, produtos com talvez uma qualidade um pouquinho inferior e colocar como opção para você não perder aquele cliente que você já tem, mas que ele não está conseguindo acompanhar um aumento de preço. Então é sim buscar opções com ticket mais barato e colocar isso à disposição do teu cliente. Cuidado só para não mexer no teu posicionamento, tá? Você não precisa descer muito o nível de qualidade do que você já está. Um degrau sim faz sentido você trazer essa opção para os teus clientes, certo? E fazer hedge. O que é fazer hedge? Tem a ver com taxa de juros também. É fazer proteção. Eu trouxe um exemplo lá de combustível, né? Mas tem exemplo de commodities, né? Talvez você utilize alguma commodity para processar e vender. E existem opções no mercado financeiro de você hedgear, que significa se proteger
de oscilações de preço. Cara, tem muito empresário que não vai falar com bancos ou com instituições financeiras, corretoras, sobre outros assuntos que não pegar empréstimo, não pegar capital de giro. Senta lá e conversa, o meu gerente, o meu assessor de investimentos, eu quero falar sobre hedge, eu quero falar sobre proteção. Meu negócio, eu gasto muito com combustível, eu gasto muito com café, gasto muito com a variação do dólar impacta muito no meu negócio, alguma commodity impacta muito no meu negócio, e se tiver uma variação grande de preço, possivelmente eu corro um sério risco. Como é que eu posso fazer uma proteção dessa variação de risco? O teu assessor de investimentos, o teu gerente de banco, ele vai te oferecer algumas estratégias de proteção dessa variação, que é o hedge. Então você pode travar o risco dessa variação, certo? Então vá atrás desse teu gestor de banco, de corretora, e conversa sobre hedge do teu negócio, hedge, proteção de variação de preço. Taxa de juros, né? Então, se a gente tem um aumento na taxa de juros, aquele inimigo vem lá nos combater, a taxa de juros, isso impacta, né, nas taxas de empréstimo e de parcelamento para o nosso cliente, né, nas taxinhas lá de cartão, a gente tem que fazer uma campanha de incentivo de pagamento à vista. Agora é o momento essencial para você incentivar pagamento à vista. Às vezes faz sentido até dar desconto para pagamento à vista, porque se você calcular a taxa que você vai ter no parcelamento, com a maquininha de cartão, possivelmente, se você der um desconto menor do que esse custo, né, você vai sair no lucro. Então, pense em estratégias para incentivar pagamento à vista, além de salvar a tua margem, vai te dar fôlego de fluxo de caixa nesse ano. Você vai ter mais fluxo de caixa, não vai ficar com o dinheiro travado em capital de giro esperando o teu recebimento chegar. Então, é momento de fazer estratégias de prazo, incentivar pagamento à vista. E se você estiver fazendo tudo isso que eu estou falando e sobrar caixa, né, sobrar recurso, invista esse teu caixa. Tem muito empresário que deixa o dinheiro parado lá na conta. Mas eu não posso, esse dinheiro é um movimento todo dia. Existem diversas opções onde você investe e consegue resgatar a qualquer momento. Né? Resgate e liquidez imediata, é o nome técnico disso. Você resgata em D+0. Só fala isso com o teu gerente lá. Eu preciso de investimento com liquidez imediata, ou seja, eu consigo liquidar e botar no caixa de novo imediatamente. Ou que é a mesma coisa que D+0, ou seja, não precisa esperar nenhum dia. Né? Se tem um investimento em D20, D30, significa que precisa 30 dias para você solicitar e ver o dinheiro na sua conta. Então esse, para a empresa, não dá para travar 15, 20 dias, né? Mas a gente tem várias opções no mercado financeiro onde você consegue investir o teu caixa em D0, liquidez imediata, e gera uma boa renda, principalmente em cenário de aumento de taxa de juros. Se a taxa de juros está aumentando, os investimentos também aumentam, a rentabilidade dos investimentos também aumentam. Então utilize esse inimigo, está lá para te assombrar, ao teu favor. Pega o teu caixa e investe ele, porque a taxa de juros vai estar mais alta, você vai tendo mais rendimento com o teu caixa investido lá, certo? Sobre gestão. É o momento de investir em profissionalização, né? Já falei, quanto mais você investir em profissionalização, mais chance de você sobreviver e engolir os teus concorrentes. Se você está investindo em profissionalização, teu concorrente não está investindo, ele vai cair e vai ser uma excelente oportunidade para você engolir, no bom sentido, engolir aqueles clientes, abocanhar aqueles clientes que estavam indo para ele, e às vezes até pegar ali o espólio, os ativos que ele está deixando ali. Quando o empresário quebra, ele tem que liquidar tudo que ele tinha lá, o estoque, o ativo. Então ele começa a liquidar a preço de banana. Então se você está crescendo, é uma excelente oportunidade de você comprar o teu concorrente, os teus ativos, os teus concorrentes, e duplicar de tamanho para um preço muito barato. Então tem que investir em profissionalização esse ano, tá? E investir em processos. Na profissionalização, coloca lá, investir em conhecimento em gestão financeira, porque esse ano é um ano da gente calcular no detalhe, na vírgula, nos centavos, os nossos custos, brigar por 1% de margem. É um ano para a gente olhar com cuidado a nossa gestão financeira. Então, invista em profissionalização na gestão financeira do teu negócio e invista em profissionalização na gestão de processos do teu negócio.
Processos é você fazer mais com menos. Às vezes o empresário ele investe em profissionalização em processos, redesenha o processo, revê como os negócios fazem e consegue até enxugar a equipe. Diminui a quantidade de equipe e faz o mesmo trabalho. Às vezes o trabalho até com melhor qualidade. Lembra que eu falei? Não corte custos onde o teu cliente percebe valor. O teu cliente percebe valor se você trocar a qualidade da carne do teu hambúrguer, da tua hamburgueria. Mas ele nem liga se você diminuiu de 10 para 8 funcionários, se a qualidade do hambúrguer está a mesma lá. Então esse é o tipo de custo que o cliente não está nem aí. É o tipo de custo que você tem que cortar. Investir em processos, investir em gestão financeira para fazer mais com menos. Cortar a equipe, o cliente não está nem aí, você aumenta o seu lucro, consegue aí lucrar mais e ainda trabalhar menos esse ano. Então, é assim que você vai fazer esse ano. Segue esses passos, revê esse conteúdo, pega esses inimigos aí que estão vindo, inflação, taxa de juros, PIB, né, diminuição do volume de compra, do giro do negócio, e converte nessas ações que eu apresentei nesse conteúdo aqui, nesta aula, para você trabalhar menos e ainda lucrar mais, mesmo num ano possivelmente desafiador. De novo, ano desafiador. Tem empresa que quebra, tem empresa que cresce. Ano bom, tem empresa que quebra, tem empresa que cresce. Você está de que lado? Se for um ano desafiador, você vai ser um profissional que quebra, uma empresa que quebra, uma empresa que cresce. Se você está aqui comigo, possivelmente você é uma empresa que cresce, que vai crescer, até porque esse ano eu vou dedicar muito para produzir conteúdo, para pegar na mão de empresários e ajudar os empresários a passarem por um momento de crise, crescerem, lucrarem mais e ainda trabalharem menos, trabalharem com qualidade esse ano. Se você quer passar por esse ano crescendo, lucrando mais, não deixe de se inscrever nos meus canais, não deixe de se inscrever no YouTube, no Instagram, acompanhar ali o cronograma de conteúdos. Eu faço muito conteúdo gratuito aqui para empresário não ter desculpa. Igor, não vou ter que cortar investimento em conhecimento e profissionalização. Conteúdo gratuito aqui de qualidade, tem um monte de conteúdo gravado aí meu, assiste, acompanha os próximos, que não tem desculpa para você não se profissionalizar, trabalhar menos e lucrar mais esse ano de 2023. Espero que tenha sido útil, comenta aqui nos comentários, me segue lá nas redes sociais e te espero no próximo conteúdo. Um abraço, tchau!